Olá! Agora nós vamos estudar a arguição de descumprimento de preceito fundamental, mais popularmente conhecida como ADPF. A ADPF surgiu com o objetivo de acabar com qualquer lacuna que poderia existir no controle abstrato de constitucionalidade. Nessa ação, existe um princípio, que é o princípio da subsidiariedade, no qual, basicamente, ela apenas será utilizada quando não houver nenhuma outra possibilidade de reparar ou prevenir lesão a preceito fundamental. Esse princípio da subsidiariedade, a gente pode falar de uma forma que você não esqueça no seguinte sentido. Sabe aquele vestido preto, se você for mulher, que tem aquele coringa no armário e usa aquele vestido preto para qualquer ocasião, que é aniversário da avó, festa infantil, encontro com o pretendente, trabalhar? Pois bem, a ADPF ela vai servir para diversas questões que as outras ações não servem. Então, a gente pode ver, por exemplo, que o objeto da ADPF de todas as ações do controle concentrado é o mais amplo, mas o parâmetro é restrito, porque não é a Constituição inteira que é preceito fundamental. O preceito fundamental não há uma definição exata do que seja isso, porque é uma construção jurisprudencial no STF, que ao longo do tempo foi dizendo que determinado artigo era preceito fundamental e outro não. Logo, o parâmetro pode ser restrito, mas o objeto da ADPF é muito mais amplo, podendo englobar qualquer ato do poder público, tais como e que não podem ser questionados por meio de ação direta de inconstitucionalidade, tais como edital de concurso público, contratos administrativos, direito pré-constitucional em face da atual Constituição, direito municipal em face da Constituição vigente, mas tudo isso a gente vai ver com muito mais detalhes ao longo dessa nossa aula teórica de arguição de descumprimento de preceito fundamental. Essa ação, exatamente por ser utilizada apenas quando não houver outro meio de sanar a lesão, vai ser residual. Logo, se há outra forma de questionar algo em face da Constituição Federal, é esse algo que será utilizado. Exemplo, Simone, eu gostaria de questionar direito estadual, lei estadual, em face da Constituição Federal. Eu posso usar a ADPF? Não. Quero questionar lei federal em face da Constituição Federal. Posso usar a ADPF? Também não, porque para isso nós utilizamos a ação direta de inconstitucionalidade. E com isso acabou o princípio da subsidiariedade. Ela está prevista na Lei número 9882, que vai regulamentar o artigo 102, parágrafo 1º da Constituição Federal. Ou seja, a Constituição, em seu artigo 102, parágrafo 1º, estabelece que a ADPF, decorrente dessa Constituição, será apreciada pelo STF na forma da lei. E a lei é a número 9.882 de 99. Nela tem todo o procedimento da ADPF, tais como os requisitos da petição inicial, que serão lidos à luz do Código de Processo Civil. E essa ação, ela vai ter como objetivo reparar ou sanar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do poder público. Logo, pessoal, não é ato do particular. Apesar do ministro Barroso dizer em seu livro sobre controle de constitucionalidade, e esse alerta é bem interessante, que é ato do poder público, mas tem alguns atos particulares que podem sim ser questionados mediante a ADPF.
Por exemplo, atos dos concessionários de serviço público, não em relação aos atos de gestão, mas em relação aos atos relacionados ao serviço público prestado pela concessionária. Alguns atos de particulares que são equiparáveis ao do poder público. E aí, nesse ponto, a gente tem como por exemplo alguns atos relacionados a instituições de ensino, mas nunca se esqueçam do caráter residual da ADPF. Se você pode questionar isso pelas instâncias ordinárias, por meio de mandado de segurança, é por ele que você vai questionar. Aqui nesse ponto, a gente tem dois tipos de ADPF, tá? E vou te explicar agora direitinho esses dois tipos de ADPF, você vai entender com tranquilidade. Temos a ADPF autônoma e a ADPF incidental. A autônoma é a que geralmente é utilizada. Motivo: a incidental tem requisito a mais do que a autônoma. Entretanto, os legitimados são exatamente os mesmos. Quem é? Pessoal do artigo 103. O pessoal do artigo 103 é o maior coringa quando o assunto é controle abstrato de constitucionalidade. São eles que vão entrar com as ações, com exceção da ADI interventiva. No caso da ADPF, é o pessoal do artigo 103. Nisso, ele pode se utilizar de uma ação autônoma, ou seja, entrar com uma ação de ADPF perante o STF para questionar um ato do poder público, independentemente de qualquer caso concreto. Ou seja, não há um processo rolando, mas sim uma vontade do legitimado do artigo 103 da Constituição de prevenir ou reparar uma lesão a preceito fundamental por meio de uma ADPF, uma ação autônoma a ser direcionada ao STF. A incidental, antes de explicar o porquê que ela existe, a lei número 9882 previa no seu nascedouro que qualquer pessoa poderia utilizar a ADPF incidental a ser julgada pelo STF caso essa pessoa se sentisse prejudicada por causa de lesão a preceito fundamental. Imagine o caso em que eu tenho uma ação e eu me senti prejudicada, ou então algum ato do poder público lesou algum preceito fundamental. E aí eu prejudicada entro com uma ADPF autônoma. Esse era o objetivo da ADPF incidental, permitir que qualquer pessoa pudesse utilizá-la. Entretanto, isso foi vetado pelo presidente e o Congresso não derrubou o veto. Logo, não há possibilidade de particular qualquer pessoa entrar com a ADPF, ou seja, permanece sendo apenas o pessoal do artigo 103 da Constituição. Entretanto, caso você se sinta prejudicado por causa de lesão a preceito fundamental, agora isso nunca cai na OAB não, mas é bom você saber, principalmente se você advoga nessa área do direito constitucional. Seu cliente se sentiu lesado em um processo ou por algum ato aqui do poder público, né, um processo. Então, nesse ponto, você pode provocar algum legitimado do artigo 103 que pode abraçar a sua causa e tentar lutar junto com você para reparar essa lesão ao preceito fundamental. Nesse caso, se o legitimado do artigo 103 abraçar a sua causa, ele que vai entrar com uma ADPF em relação àquele fato que você está alegando. Então, aqui no caso, existe um caso concreto, existe um processo, tá? A ADPF incidental é em face de um processo em que a parte se sentiu lesada em matéria de preceito fundamental, algum preceito fundamental daquela parte ele foi lesado e com isso haveria a possibilidade de tentar
que algum legitimado do artigo 103 fizesse isso. Em geral, a lei menciona o Procurador-Geral da República. Entretanto, o ministro Barroso menciona que não é necessário que seja apenas o Procurador-Geral da República, não havendo empecilho para que outro legitimado do artigo 103 abrace essa causa. Eu tenho um exemplo interessante no caso do menino Sean Goldman. O advogado entrou com uma DPF porque entendeu que aquele processo, a finalização daquele processo, lesou o preceito fundamental do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. Entretanto, esse processo foi extinto sem julgamento do mérito, porque no caso em questão havia possibilidade de recorrer de outra forma. A ADPF não é um recurso, mais um recurso, mas quando não há mais possibilidade, e aí nesse ponto você pode usar a ADPF, se realmente o caso for relevante, é algo que se assemelha ao recurso extraordinário, tá? Nesse ponto, não haverá um incidente de inconstitucionalidade, pois, nesse caso, o julgamento dessa reparação ao preceito fundamental vai suspender o processo e pronto, ali vai ser julgado aquele preceito fundamental por meio da DPF incidental. Ela é extremamente rara. Inclusive, não há nem necessidade para o legitimado do artigo 103 utilizar a DPF incidental se ele pode usar a DPF autônoma, que não tem que comprovar a relevância social, política, econômica daquela questão, se ele pode utilizar a autônoma, que não tem que comprovar isso, bastando mostrar a lesão a preceito fundamental e o cumprimento ao requisito da subsidiariedade, ou seja, vai utilizá-la quando não houver nenhum outro meio hábil para sanar a lesão a preceito fundamental. A competência vai ser exclusiva do STF em qualquer dos casos. Então, nesse caso, uma vez que o interessado entra com a ADPF, ele vai direcionar a sua petição inicial ao excelentíssimo senhor doutor ministro presidente do STF. E aí, nesse caso, o STF vai julgar aquela questão. É possível liminar. E aí, nesse caso, o relator vai verificar o tipo de liminar que vai conceder naquela questão. Não é possível contraato particular. A entrada de ADPF por particular, como eu mencionei no slide anterior. Logo, o particular não pode entrar com a ADPF, porque ele não é um legitimado do artigo 103. Tentaram fazer isso e na ADPF número 11, o STF entendeu exatamente assim. Olha, a ADPF proposta por particular, ausência de legitimidade. Somente podem propor a ADPF os legitimados para ação direta de inconstitucionalidade. Em outras palavras, pessoal do artigo 103 da Constituição Federal. O principal requisito da ADPF é justamente a ausência de outro meio processual eficaz para reparar a lesão a preceito fundamental. No âmbito judicial, tá? Lembrando que sentença também é um ato do poder público. Se a sentença, por exemplo, violou um preceito fundamental, o que poderia ser feito? Uma apelação. Então não cabe a DPF. Eu quero questionar, surgiu uma lei que viola preceito fundamental, essa lei é estadual, logo eu posso usar ação direta de inconstitucionalidade, nunca DPF. Essa lei municipal fere a Constituição Federal. Nesse caso, sim, você pode usar a ADPF. Eu tô achando que esse artigo do Código Penal não está coerente com a Constituição atual. Houve mudança na mentalidade, mudança na interpretação do direito, logo eu quero questionar o direito pré-constitucional, como o Código Penal, por exemplo, que é de 1940, em face da Constituição. Eu vou usar o quê? A ADPF, porque por meio de ADI você não pode questionar o direito pré-constitucional, ou seja, aquele anterior à Constituição.
Nisso, você vê que o artigo 4º, parágrafo 1º da Lei número 9882 estabelece que não será admitida a DPF quando houver outro meio capaz de sanar a lesividade. Nisso, você só vai usá-la quando realmente não for possível a utilização de outra ação, como direito pré-constitucional em face da atual Constituição, direito municipal em face da Constituição Federal. Você quer verificar a constitucionalidade, por exemplo, de lei estadual, confirmar a constitucionalidade de lei estadual em face da Constituição Federal. Motivo: lembre que na ação declaratória de constitucionalidade você só pede a declaração de constitucionalidade de lei federal, nunca de lei estadual ou municipal. Nisso você pode usar a DPF para confirmar, para declarar a constitucionalidade de uma lei estadual, por exemplo. O edital de concurso público, eu posso questionar por meio de ADI? Não, a ADI é para lei ou ato normativo, não ato do poder público. A DPF é para ato do poder público. E como eu trouxe para vocês alguns exemplos, teve edital da Universidade de Brasília que foi questionado por meio de ADPF. Esse requisito da letra B que eu coloquei aqui para vocês, deixa eu andar com o meu cursor aqui, ó. Esse requisito aqui, canetinha, eita, acho que eu voltei. Eu tô me adaptando às novas tecnologias, tá? Perceba aqui nesse caso, opa! Agora vai. Agora, gente, nesse caso desse requisito da controvérsia constitucional, isso aqui é só para incidental, não é para a DPF autônoma. Logo, a DPF autônoma, repare que ela conta com o requisito da subsidiariedade e também da relevante controvérsia constitucional. Ou seja, caso, o que é muito difícil, algum legitimado do artigo 103 entre com a DPF incidental em face de um determinado processo judicial, perceba que no caso não está entrando com o controle não é que nem o controle difuso, até chamam isso de controle difuso diferido, em que se questiona a constitucionalidade de algo dentro de um processo. Aqui não é dentro do processo, é em face do processo. O processo X está rolando, houve lesão a preceito fundamental e não tem possibilidade de recorrer daquele caso. Nesse ponto, o interessado, o legitimado do artigo 103 vai mandar suspender esse processo, vai iniciar uma DPF diferente daquele processo, porque não é o mesmo processo, e essa DPF, em face desse processo que está suspenso, vai ser julgada pelo STF, mas para isso tem que comprovar a relevante controvérsia constitucional, extremamente semelhante à repercussão geral, porque é questões relacionadas à importância econômica, política, ética, social, que transcende o mero interesse das partes envolvidas. Então, o que eu quero deixar bem claro é que esse requisito da relevante controvérsia constitucional é exclusivo para a DPF incidental, não para a autônoma, que é aqui em geral acontece. Legitimados, pessoal do artigo 103. Onde está isso? Artigo 2º, inciso 1 da Lei número 9882, que estabelece exatamente que podem propor a arguição de descumprimento de preceito fundamental os legitimados para ação direta de inconstitucionalidade, que é o pessoal do artigo 103. O artigo 2º, que permitiu o particular entrar com a DPF, como eu comentei com vocês, foi vetado. E então, aqui no caso do parágrafo 1º, explicando esse inciso 2, o que estabelece? Na hipótese do inciso 2, no caso do interessado, você,
Faculta-se ao interessado, mediante representação, solicitar a propositura de ADPF ao PGR, que, examinando os fundamentos jurídicos do pedido, decidirá do cabimento do seu ingresso em juízo. No caso da ADPF relacionada ao caso do menino Cian Goldman, quem entrou com o processo com a ADPF em questão nem foi o PGR, foi um partido político com representação no Congresso Nacional. Logo, apesar da lei falar no PGR, nada impede que outro interessado, outro legitimado do artigo 103 entre com ela. Nesse caso, o interessado, eu trouxe essa sugestão de como pedir esse auxílio ao Ministério Público. Pode pedir a representação, solicitar essa proposição por meio desse site aqui, do mpf.mp.br, e pode entrar em contato com o MPF em questão. Lembrando que o Procurador-Geral da República é o chefe do Ministério Público da União. Quanto à legitimidade passiva, a gente não fala em réu exatamente, mas fala, em matéria de legitimidade passiva, é aquela pessoa que, ou aquela autoridade ou órgão que, por meio de um ato do poder público, violou um preceito fundamental. Parâmetro não é a Constituição inteira. Ao contrário da ADI, da ADC, que tem um amplo parâmetro, ou seja, a Constituição inteira, mais tratados internacionais de direitos humanos aprovados com status de emenda constitucional, aqui nesse caso em questão não é a Constituição inteira que é preceito fundamental. Logo, o parâmetro de verificação da lesão é muito mais restrito. Nem a doutrina, nem a jurisprudência, nem a lei trouxe com clareza o que é preceito fundamental. Essa ideia de preceito fundamental vem sendo construída de acordo com a jurisprudência, que entende que certas coisas são preceitos fundamentais e outros artigos não são. Já foram considerados preceitos fundamentais o artigo 1º até o artigo 4º, depois o artigo 5º, explicando. No caso, já foi considerado preceito fundamental os objetivos da República Federativa do Brasil, os seus fundamentos, assim como os direitos fundamentais, nisso englobando os direitos individuais, sociais, a nacionalidade, direitos políticos. Também é considerado preceito fundamental o artigo 60, parágrafo 4º, que fala a respeito das cláusulas pétreas. Os princípios constitucionais sensíveis, que são aqueles previstos no artigo 34, inciso 7, algo tão grave, uma lesão que é tão grave que se pode ensejar inclusive uma intervenção federal. Logo, esses artigos que eu mencionei para vocês já foram considerados como preceitos fundamentais que servem de parâmetro para a ADPF. O Nery da Silveira falou o seguinte: compete ao STF o juízo do que é preceito fundamental. Objeto. O objeto da ADPF, ao contrário do parâmetro que é restrito, o objeto da ADPF é muito mais amplo. Então, o objeto da ADPF vai ser atos do poder público e também, como o ministro Barroso diz em seu livro sobre controle de constitucionalidade no direito brasileiro, também é considerado como objeto de ADPF atos particulares, como, por exemplo, não todos, pelo amor de Deus, convenção de condomínio, contrato entre particulares, não tem nada a ver com a DPF. Mas, por exemplo, os das concessionárias que exercem serviço público. Também, nesse outro ponto aqui do ato do poder público, nós temos os atos administrativos, também atos judiciais, sentenças, acórdão, contratos administrativos, edital de concurso público, decisão do Tribunal de Contas. Diga-se de passagem, teve uma ADPF interessante em que
o STF foi convidado, né, por meio dessa DPF, a invalidar um ato de um prefeito que unilateralmente mudou o que estava previsto no orçamento da Defensoria Pública, se eu não me engano. Agora eu não me recordo se foi a Defensoria Pública, mas ele fez uma alteração na lei orçamentária, e isso violava o preceito fundamental das finanças daquele órgão, né? Não sei se agora é a Defensoria Pública, enfim. Aí você pode me perguntar, é possível a DPF, já que a DPF serve para praticamente tudo, não é para tudo, mas para quase tudo, mas se ela serve para quase tudo, cabe a DPF contra processo legislativo, ou seja, ainda não se tornou lei, mas tem um projeto de lei, um projeto de emenda constitucional que viola preceito fundamental. Eu já sei que não cabe a ADI, não cabe a ADC, porque a lei que tem que estar em vigor. Cabe a DPF? Não. É impossível o controle judicial de projeto de lei ou proposta de emenda constitucional. O ato legislativo está em formação, não cabe controle abstrato de constitucionalidade. Cabe apenas o controle político exercido pelo presidente, no caso de uma lei federal, pelo executivo vetando o projeto, ou por parte do próprio poder legislativo não aprovando ou arquivando aquela lei que viola um preceito fundamental, por exemplo. Mas não cabe nenhuma ação do controle concentrado em face de ato legislativo em formação, nem mesmo uma ADPF. Afinal, isso seria uma violação ao princípio da separação de poderes, pois seria uma ingerência indevida do Poder Judiciário, no caso STF, sobre o Poder Legislativo, obstando a atividade principal, a atividade típica do Legislativo, que é legislar. Cabe a DPF em face de decisão judicial? Sim, é possível. E isso, nesse caso, vai ser possível quando, por exemplo, não houver uma base legal para a sentença ou uma interpretação judicial que viole preceito fundamental, como eu comentei o caso da DPF do menino Cian Goldman, em que estava questionando sobre o princípio do melhor interesse da criança, e nesse outro caso de processo sem base legal, um bom exemplo é a DPF número 324. Nessa DPF, foram questionadas decisões judiciais da Justiça do Trabalho, nas quais se proibia a terceirização pelas empresas, ou seja, as empresas não poderiam terceirizar determinados serviços. Só que isso não tinha base legal. E aí entraram com uma DPF. Olha, essas sentenças judiciais, por que não entraram com ADI? Porque a sentença não é um ato normativo, dotado, generalidade, abstração. Mas a sentença é um ato do poder público, cabendo a DPF. Olha, essas sentenças estão desprovidas de base legal. Só que no meio do caminho, no meio entre proposição e julgamento da DPF, surgiu a lei número 13.467, que previa expressamente a possibilidade de terceirização, ou seja, acabou com a dúvida. E o STF, então, julgou a ADPF, ou melhor, extinguiu o processo sem julgamento do mérito, sem resolução do mérito, porque entendeu que perdeu o objeto. Olha, daqui para frente, olha, essas decisões daqui para trás, não existe a lei, vão se manter como estão, mas daqui para frente não há nenhuma dúvida, e qualquer decisão nesse sentido vai ter como base legal a Lei 13.467. Uma DPF muito interessante,
que teve diversos amicus curiae, e nesse ponto eu já alerto, já falo, é possível amicus curiae em ADPF? Sim. Cabe intervenção de terceiros? Não, mas amicus curiae pode. E nessa ADPF foi praticamente um recorde, né, de amicus curiae participando da ADPF 54 sobre aborto de feto anencéfalo. Por que entraram com a ADPF aqui, pessoal? Não vou entrar em questionamento moral a respeito do aborto ou não. O que eu quero que você entenda é que aqui coube a ADPF porque estavam julgando o quê? O direito pré-constitucional em face da Constituição de 88, algo que é possível apenas por meio de ADPF. Estavam questionando o crime de aborto em face da Constituição Federal, se isso abrangeria também o caso de feto anencéfalo. Olha o que diz a ementa. Feto anencéfalo, interrupção da gravidez, mulher, liberdade sexual reprodutiva, direitos fundamentais, crime inexistência. Mostra-se inconstitucional a interpretação da interrupção da gravidez de feto anencéfalo ser conduta tipificada nos artigos 124, 126, 128, incisos 1 e 2 do Código Penal. Isso só poderia ser feito exclusivamente por meio de ADPF, que é direito pré-constitucional. O Código Penal é de 1940. Caso você tenha curiosidade de ver a íntegra dessa decisão, eu disponibilizei aqui o link da decisão da DPF 54. A outra DPF referente também ao Código Penal foi a número 187, referente à Marcha da Maconha. O que se estava questionando era o seguinte, que a criminalização da Marcha da Maconha estaria violando preceitos fundamentais como a livre manifestação de pensamento e a liberdade de reunião. Aqui nesse ponto ficou entendido que não é apologia a crime ou a criminoso esse tipo de passeata, e isso só pode ser questionado por meio de ADPF, mais uma vez porque era direito pré-constitucional. Olha só, foi entendido, né, que o dispositivo, aqui no caso pela decisão tomada no julgamento da ação, ajuizada pela Procuradoria-Geral da República, o artigo 287 do Código Penal deve ser interpretado conforme a Constituição, na forma de não impedir manifestações públicas em defesa da legalização das drogas. Outra DPF, né, que também se refere ao direito pré-constitucional e à Constituição vigente, foi a DPF número 130, referente à lei de imprensa. A lei de imprensa não havia sido, ela foi recepcionada pela Constituição de 88, mas foi uma recepção um tanto duvidosa, porque tinha dispositivos nela que de fato era coerente com o ordenamento jurídico vigente, como o direito de resposta, a indenização. Só que essa lei, no seu todo, criada no período ditatorial, não era coerente. Então, a DPF 130 entendeu que a lei de imprensa não deveria ter sido recepcionada e foi declarada inconstitucional. Aqui já é uma DPF relacionada a um edital de vestibular. Ou seja, aqui nesse caso, a Universidade de Brasília, já implementando um sistema de cotas raciais, lançou um edital com essas cotas e entraram com uma ADPF falando que isso lesava preceito fundamental, o direito à igualdade. E que, na verdade, segundo quem entrou com essa DPF 132, isso era uma forma de fomentar o preconceito, porque, na verdade, o preconceito no Brasil não é meramente a discriminação, o preconceito no Brasil não era só uma questão racial, mas uma questão social. Foi isso que questionaram nessa ADPF. E então,
quando essa ADPF foi julgada improcedente e que o edital da Universidade de Brasília não violava preceito fundamental, foi uma festa, né? As pessoas fizeram lá suas comemorações na UNB. Aí, como a gente vê até nessa foto, né? Vai ter preto na UNB, sim! E é isso aí. Nesse caso, o relator Ricardo Lewandowski votou e mencionou que essas cotas não eram desproporcionais ou irrazoáveis e que a regra tem o objetivo de superar distorções sociais históricas, empregando meios marcados pela proporcionalidade e razoabilidade. Por que entraram com a ADPF? Porque era um ato do poder público, não era um ato normativo. Edital de concurso, edital de vestibular não é ato normativo, mas é ato do poder público, podendo ser verificado, questionado por meio de uma ADPF. Aqui tem o link caso você queira ver mais sobre essa DPF, sobre a sentença. Agora vamos falar mais sobre o procedimento. Na próxima aula desse bloco, vamos ver como é o esqueleto de uma DPF. Aqui você vai ver o caminho que essa DPF faria caso a DPF que você fosse fazer fosse real. Então vamos entender o procedimento teórico referente ao caminho que uma DPF percorre até o julgamento final. Bebe um golinho d'água. A petição inicial, dirigida ao ministro presidente do STF, vai conter, claro, o legitimado, a qualificação do legitimado, e vai ter que apontar o ato questionado e qual preceito fundamental está sendo violado, qual ou quais, pode ser mais de um. Então você vai apontar o objeto, o preceito fundamental. É uma ação de causa de pedir aberta, porque ao julgá-la, o relator, os ministros do STF não ficam presos aos argumentos que você trouxe. Exemplo, se os ministros entenderem que o caso viola outros preceitos fundamentais que você não apontou, os próprios ministros vão mencionar, olha, viola esse princípio X e Y que o autor menciona, mas também viola B, C e D. Ou seja, outros preceitos fundamentais podem ser violados e, nesse caso, a causa de pedir aberta permite que os ministros julguem a ADPF apontando outros preceitos fundamentais que você não apontou em sua petição inicial. É cabível a liminar em sede de ADPF, claro, demonstrando os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, eventual urgência, o perículo in mora, fumaça do bom direito. Vai ter que demonstrar isso e uma vez que o relator entende que deva conceder a liminar, que vai ser votada pelos ministros, nesse ponto a liminar, o que vai acontecer? Ele pode entender, o relator pode entender que é interessante ouvir o advogado-geral da União, o PGR, antes disso. E ok. Caso conceda a liminar ou não conceda, cabe agravo, tá? Caso não conceda, Porque você não vai recorrer caso tenham concedido a liminar. Mas antes pode ouvir o advogado geral da União, o interessado, o mencionado, o legitimado passivo, pode chamar o PGR para se manifestar a respeito da liminar, que geralmente é a suspensão daquele ato do poder público até o julgamento final da ADPF. Não é possível a intervenção de terceiros, mas amicus curiae pode. E esse raciocínio é o mesmo para as demais ações do controle concentrado.
O Ministério Público ele vai ter vista do processo, né, de ADPF por 5 dias. Olha que agora o que dispõe o artigo 7º, ó. Decorrido o prazo para informações, o relator lançará o relatório com cópia a todos os ministros e pedirá dia para o julgamento. E o Ministério Público, nas ADPFs em que não houver formulado, terá vista do processo por 5 dias após o decurso de prazo para informações. Ou seja, independentemente de liminar ou não, o Ministério Público vai ter vista do processo. Por quê? Porque ele é um arroz de festa, como eu falei com vocês. Ele participa de todas as ações do controle concentrado. Logo, o Ministério Público, né, ou no caso o Procurador-Geral da República, vai ter vista desse processo. E também não há possibilidade de desistir da DPF, tal como acontece com as ações como a do controle concentrado, como a ADI, a ADC, a ADO, não é possível desistir. E quando houver a decisão, e a decisão vai ser tomada como? Na presença de 2/3 do STF, 8 ministros, e a decisão vai ser tomada por maioria simples dos ministros. E com isso teremos a decisão em ADPF que tem efeito vinculante, eficácia erga omnes, vai abranger a todos, e vinculante porque vai vincular os tribunais abaixo do STF, né, tribunais e juízes abaixo do STF, administração pública direta, indireta, federal, estadual, municipal. Daí o efeito vinculante. Vamos ler agora o artigo 10 e comentá-lo. Julgada a ação, far-se-á comunicação às autoridades ou órgãos responsáveis pela prática dos atos questionados, fixando-se as condições e o modo de interpretação e aplicação do preceito fundamental. O presidente do tribunal determinará o imediato cumprimento da decisão. E se a decisão for descumprida, cabe reclamação constitucional para o STF. A decisão, tá, como nas outras ações do controle concentrado, é irrecorrível, não há como recorrer, cabendo no máximo embargo de declaração. Não cabe também ação rescisória em ADPF. Só aqui no caso, se houver descumprimento por parte da autoridade, o órgão que editou um ato contrário à Constituição Federal, aos preceitos fundamentais, é possível reclamação constitucional em virtude do descumprimento da decisão do STF. Passando para o próximo parágrafo aqui. Parágrafo 2º. Dentro do prazo de 10 dias do trânsito em julgado, sua parte dispositiva será publicada no Diário Oficial da União e no Diário de Justiça, da Justiça. A decisão terá eficácia contra todos, efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do poder público. Você está entendendo? Se você ficou com alguma dúvida, não precisa ficar tímido, tímida, você pode escrever aqui nos comentários, eu vou te responder, ou então você quiser me mandar uma mensagem no direct do meu Instagram, fique à vontade, eu saiba que eu sou extremamente acessível e para mim é um prazer tirar a sua dúvida. Voltando aqui, quanto à fungibilidade. E claro, né, o pessoal ama botar a culpa em quem no erro? No estagiário, né? No estagiário. Vamos imaginar agora que o estagiário fictício, coitado, tinha que entrar, um exemplo fictício. O presidente da República decidiu entrar com uma DPF. Ele não quis fazer em nome próprio e decidiu então contratar um escritório, nem quis chamar o advogado-geral da União. Ele contratou um escritório e aí esse escritório botou o estagiário para fazer uma DPF. Só que ele se enganou. Na hora de fazer a DPF, ele fez uma ADI para, por exemplo, questionar um edital de concurso público em face da Constituição Federal. Entrou com uma ADI. O STF perdoa esse erro, porque permite a fungibilidade de ADPF para ADI e ADI para ADPF. Nesse caso,
é possível consertar esse erro e o STF entendeu, olha, meu filho, eu entendi que você queria entrar com uma DPF, só errou quando entrou com a ADI. Então, ao invés de indeferir liminarmente, olha, isso aqui é o caso de extinção sem julgamento do mérito, na verdade. Não cabe a ADI de edital de concurso em face da Constituição. Ele pode ou julgar, extinguir o processo sem julgamento do mérito ou então partir para a fungibilidade, que é entender aquela ADI como uma DPF. Aqui nesse caso, essa ADI entraram com uma ADI de forma errada e o STF converteu em ADPF. Olha só, ADI, impropriedade da ação, conversão em ADPF, admissibilidade, satisfação de todos os requisitos à sua propositura. E qual é o requisito principal aqui? Lesão a preceito fundamental e subsidiariedade. Só pode entrar se não houver outro meio capaz de reparar a lesão a preceito fundamental. E um detalhe aqui, ó, inconstitucionalidade do artigo. Eu vou explicar agora porque que isso aqui foi convertido. E a confusão aqui dá para entender. Então vamos lá. Pedido conhecido como tal, aplicação da fungibilidade, ok. Inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei 3189 de 2003 do Distrito Federal. Gente, isso aqui certamente foi uma lei da competência, porque o Distrito Federal reúne tem uma peculiaridade, ele produz leis estaduais e leis na sua competência municipal. O Distrito Federal não é dividido em municípios, ele é realmente peculiar. Então ele vai produzir leis de competência estadual e leis de competência municipal. E a lei distrital de competência municipal em face da Constituição Federal só pode ser feita por meio de ADPF. Então nosso estagiário fictício aqui provavelmente errou, porque ele entendeu que a lei distrital, por ser aparentemente estadual, em face da Constituição, poderia entrar com ADI, mas é da competência municipal e por isso é utilizada a ADPF. A gente questiona a lei municipal em face da Constituição Federal por meio de ADPF, nunca de ADI. ADI você questiona lei federal ou lei estadual em face da Constituição Federal, mas não o direito municipal. Daí que aqui é o caso de ADPF. Não é possível ADPF. Agora eu vou falar para vocês quando não cabe a ADPF. Ela pode servir para muita coisa, mas também não é para tudo. Exemplo, não cabe de súmula, nem de súmula vinculante. Aqui no tocante à súmula vinculante, perceba que não cabe porque falta o princípio da lesividade, porque o próprio artigo 103, A da Constituição, fala sobre a súmula vinculante e os mesmos legitimados do artigo 103 vão poder entrar com pedido de cancelamento de súmula, por isso falta o princípio da subsidiariedade aqui para a ADPF. Então não cabe a ADPF de súmula vinculante, não cabe contra decisão judicial transitada em julgado, porque nesse caso a ADPF não tem efeito de ação rescisória, então não vai caber aqui contra decisão transitada em julgado. Não cabe contra a lei revogada também, nem atos legislativos em formação e nem contra atos particulares. Nossa, a convenção do meu condomínio viola preceito fundamental. Esse contrato abusivo viola preceito fundamental. Você pode entrar com outros meios, mas nunca com uma DPF. Logo, lembrando que você não tem legitimidade para a DPF, que quem tem é o pessoal do artigo 103. Aqui eu trouxe, por fim, a DPF 80, que fala sobre enunciado de súmula e a não aplicabilidade de ADPF. Vamos ver juntos aqui. Inadequação da via, negativa de seguimento da ADPF, o enunciado da súmula da Corte, indicado como lesivo a preceito fundamental, não consubstancia ato do poder público, porém somente expressão de entendimentos reiterados seus, foi negado seguimento.
E até porque o enunciado, como menciona aqui, comporta a revisão paulatina. Então, essa é a parte teórica da ADPF. Qualquer dúvida, não deixe de me escrever e eu vou responder com toda a atenção. A próxima aula aqui desse módulo vai ser o esqueleto da peça de ADPF, como fazer.